Pai do Senhor, irmãos, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica, hoje com a nossa lição de número 5, que traz por título Bem contra o Mal, Conflitos na Caminhada. É uma lição abençoadora, nós iremos aprender muito, uma lição que está baseada no livro de Esther, o qual nós estamos estudando neste primeiro trimestre, de 2021. Uma lição abençoada da nossa revista Betel, nosso comentarista Bispo Abner traz muitos assuntos e alguns comentários, para nós, para a nossa edificação, para a edificação da igreja. E eu convido os irmãos a participar conosco dessa aula. Fique até o final, tenho certeza que você irá aprender muito. Vamos lá para o nosso texto áureo. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Esther no capítulo 4, versículo 13. Nossa verdade aplicada diz: aqueles que cumprem os mandamentos de Deus e fazem a sua vontade alegram o coração do Pai. Nosso primeiro objetivo é apresentar o conflito entre o bem e o mal. Segundo objetivo é ensinar sobre o perigo de confiar em pessoas erradas. E, por fim, o terceiro objetivo é reafirmar que só Deus é o Senhor. Nosso texto de referência está no capítulo 3 de Esther, a partir do versículo 8, que diz: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. O livro de Esther, ele narra o enfrentamento. Amã, um homem mau, que acusa injustamente, que persegue, que mente, que difama Mardoqueu, ou Mordecai, que nós vemos no livro de Esther. Ele então acusa injustamente Mardoqueu e o povo, Então, entretanto, nós veremos que mais uma vez o bem triunfa contra o mal. O rei Assuero havia colocado Amã como um dos mais importantes do reino. Então, abaixo do rei, Amã era mais importante do reino. E todos deveriam se curvar diante de Amã. Porém, Mardoqueu ele não se curvava, como nós já dissemos isso. O povo judeu ele não tinha costume de se curvar diante de ninguém, a não ser diante de Deus. Então, Amã ficou muito irado com aquela situação. Ele queria que Mardoqueu também se curvasse diante dele. Então, ele ficou com muita raiva de Mardoqueu. E o pior de tudo é que Amã, ele tinha convicção, ele tinha certeza que Mardoqueu não iria se curvar diante de Amã. Então isso virou uma questão de honra para Amã. Mardoqueu deveria se curvar diante dele. Então Amã, não satisfeito em prejudicar apenas Mardoqueu, resolveu então prejudicar logo todo o povo judeu. Então Amã, não satisfeito, teve uma conversa, inclusive mentirosa, mentiu para o rei Assuero, disse que o povo não respeitava as leis do rei, e isso era uma mentira. O povo, Mardoqueu, ele não
obedecia à lei ou à ordem de se curvar. Então ali Amã generaliza, diz que todo o povo não respeitava as leis e o povo era respeitador das leis, mas eles não obedeciam essa questão de se curvar. Então Amã mentirosamente ali, já mentindo, ele já coloca todo o povo judeu contra, como se fosse um inimigo do rei Assuero. Então o rei dá ali seu anel para Amã e diz: faça o que você quiser com esse povo. Então ali Amã tinha carta branca para exterminar todo o povo judeu, ou fazer o que ele quisesse. Amã deu a entender ao rei Assuero que o povo judeu era um povo ameaçador, era um povo insurgente, era um povo perigoso, e o rei então tomou essa decisão de deixar nas mãos de Amã fazer o que ele quisesse com o povo judeu. E a Bíblia fala sobre pessoas mentirosas, Provérbios 12:17 diz que pessoas mentirosas, são abomináveis e confuso. Diz também que Isaías 32, versículo 7 diz que conduz pessoas ao erro. Então Amã era essa pessoa mentirosa que conduzia, no caso ali, conduziu o rei ao erro. Então, irmãos, existe então um perigo muito grande de se confiar em pessoas erradas, e o rei Assuero tinha maior confiança em Amã, Um homem de confiança do rei Assuero era Amã. Então, quando Amã trouxe essa situação para o rei, ele simplesmente assinou embaixo. Ele nem perguntou nada, não quis saber, simplesmente falou para Amã fazer o que ele quisesse. Então, o que o rei deveria ter feito? O rei deveria ter averiguado os fatos, ver o que estava realmente acontecendo. Então, aí está um perigo muito grande, nós tomarmos decisões de maneiras equivocadas. Devemos pedir a Deus, que os nossos líderes não hajam por impulso, mas com prudência, para que por suas atitudes o nome do Senhor seja glorificado. Então nós temos que estar sempre pedindo a Deus para que quem está nas lideranças sejam sempre pessoas abençoadas, pessoas que consultam a Deus, que oram a Deus, que buscam a Deus para que as decisões sejam acertadas. Então Amã, um homem muito mau que tinha poder, usa ali a sua influência, para conseguir então a assinatura, do rei para exterminar todos os judeus. Então Amã, ele era um homem tão mau quanto foi Hitler, Também podemos até comparar os dois. Amã queria deificar. O que significa deificar? Se colocar entre os deuses, ser glorificado, ser louvado, ser adorado. Então Amã, ele esperava isso, que todas as pessoas se prostrassem diante dele. Ele se sentia tão importante quanto um Deus. Porém Amã não sabia, que Deus, ele não divide a honra dele com ninguém. Deus não divide sua glória com ninguém. E em todo esse contexto, nós vamos ver aí então que Mardoqueu, ele não era um homem guiado pelo que ele via, mas sim pela fé. Mardoqueu, ele era guiado pela fé. E ele tinha convicção que Deus livraria eles, livraria o povo judeu daquela situação. Então ele passou por situações nas quais precisou se manter firme, sem abdicar da fé. Mesmo quando tudo parecia estar perdido, ele manteve a sua fé em Deus. Então aqui fica uma dica muito importante: se nós tomarmos o caminho da fé, os pensamentos carnais irão sair, irão abandonar os nossos corações. Nós devemos então tomar o caminho da fé. Vamos para o próximo vídeo aqui, para não ficar muito extenso. Nós continuarmos essa história que ela tem sido tão edificante para as nossas vidas. Nosso tópico 2
vai falar também sobre a verdadeira paz, né, que nós só encontramos em Jesus. Fique conosco no nosso segundo vídeo.